Tinha na ausência de espírito, o que era a grande marca da era Rogério. Para um São Paulo que hoje tem um elenco homogêneo, ou seja, sai um, entra outro e o nível se mantém e a equipe organizada, é lógico que é o trabalho do treinador. Não tenha dúvida, o Dorival, ele muda. A gente percebe que os jogadores do São Paulo têm as funções bem estabelecidas, cada um faz a sua função hoje muito bem feita e coletivamente isso tem dado um resultado que agrada o torcedor, assim. E fisicamente o time é um time bem, né? Que exatamente. Fala, rapaziada, bora para mais um vídeo aí. Vamos estar acompanhando a imprensa de todo o Brasil, rasgando elogios aí para o São Paulo, enchendo a bola do São Paulo após mais uma grande atuação, mais uma grande vitória, goleando aí o Santos por 4-0. Não tá vendo aí o Bubu, o André Prihal, né? O Benja, tá? O Miller, o Facicani, tá? O vídeo tá recheado aí, tá? O vídeo tá muito bom. Então, antes da gente dar aquela moralzinha de todo dia, deixando seu like, se inscrevendo, caso não seja inscrito, e ativando o sininho, que é muito importante. Beleza, meu parceiro? Tranquilão? Então bora pro vídeo aí. Que a gente pode ver, quem tá acompanhando o ano do São Paulo, a mudança de ambiente do São Paulo é gritante. E o ambiente, não só o vestiário, né, não só os jogadores em coletiva, né, em postura dentro de campo, a torcida, cara. O Morumbi joga junto com o São Paulo, é sempre motivo, praxe lá para a torcida do São Paulo, mas o Dorival mudou a rota. O São Paulo estava pegando na temporada 23 e a gente falava do Alexandre Pato, né? O Pato hoje entra no segundo tempo, ele entra aos 34 do segundo tempo, e aos 42 ele já mete seu primeiro gol, né, nessa sua terceira passagem aí com a camisa do São Paulo. O que esperar desse Alexandre Pato, hein? Porque eu vi muita gente falando nada, isso aí é ação de marketing, o Pato vai voltar, já estava lá mesmo, né, se recuperando, vai voltar só para figurar, talvez entre aqui, um jogo ali. Hoje entrou num clássico, já com a partida encaminhada, mas faz um belíssimo gol, Red. Talvez a gente não espere do Pato que ele faça os movimentos defensivos que outros jogadores poderiam fazer atuando pelo lado do campo. Mas o Pato pode fazer um reserva para o Caleri, o Pato pode fazer um reserva para o Luciano, o Pato pode fazer um cara pelo lado do campo. Mas assim, eu não imagino que o Pato, nesse momento da carreira, tenha tenha fisicamente condições de fazer o que fazem os atletas pelo lado do campo. Por isso que eu não imagino que o Pato vai disputar uma posição titular nesse primeiro momento. Eu acho que ele ainda tem um caminho de readequação, não só o futebol brasileiro, mas também readequação física, para poder disputar uma titularidade. E a tabela foi com o David, hein? O David achou o Pato ali, o Pato fininho, hein, Pedrinho? Mas o Pato tá fininho. Mas o movimento do Pato é que faz com que o David dê o passe, né? Ele é muito inteligente. Tecnicamente, você vê que a batida é completamente diferente na bola. Ele tem uma passada larga, ele ainda tem boa velocidade, né? Agora, para correr para frente, agora passar muito tempo correndo para trás. Se tiver que acompanhar o Latera, aí complica para o Pato. O Caleri, que é o titular, né? Como centroavante, como 9. Mas ele pode jogar por dentro também. Pode jogar os dois, inclusive, junto com o Luciano. Aí o papo é pro Dorival. Hoje o Caleri, que meteu 2 no Morumbi no clássico contra o Santos, falou sobre o Alexandre Pato. Com o Alexandre Pato, vamos escutar o atacante argentino. Não, eu acho que hoje fizemos um dos melhores jogos da temporada. Um baita primeiro tempo. Acho que o partido de quinta, como eu falei no intervalo, deu muita confiança e a gente está com vontade de ganhar alguma coisa. Tomara que este seja o ano que São Paulo possa ressurgir e estamos todos muito confiantes em que, fazendo as coisas com humildade e pés no chão, a gente pode conseguir coisas importantes. Agora, por favor, Caleri, me fala desse cara aqui que hoje teve um dia muito especial. Que isso? Muito contente de um cara como esse que jogou no melhor time do mundo venha compartir com nós uma referência para mim e para todo o time e merece muito que na sua volta no Morumbi ele conseguiu fazer um gol para que os 58.000 espectadores possam corear seu nome e acho que ele vai ajudar muito na temporada e tomara que, como eu falei, São Paulo possa ganhar alguma coisa. Merece. O que você achou dessa declaração do Caleri a respeito de você, Pato? E assim, essa partida de hoje, o torcedor chamou o seu nome, o Dorival te colocou na partida, você voltou a marcar com a camisa do São Paulo mais uma vez. Primeiro eu tenho que agradecer a Deus primeiro, porque foi uma corrida muito longa. É óbvio que isso aqui é um pedacinho do começo, né? Mas tenho que agradecer toda essa torcida, as palavras do Caleri. Cara exemplo, treina muito, é um ídolo do clube, é um cara que é referência aqui, todos veem o esforço que ele faz e ele vê o que acontece. Faz gols, ajuda o time. Espero que isso seja o começo de muitas coisas boas, mas
agradecer a vocês, minha família que está me assistindo, que graças a você, amor, a minha família, esse apoio, que foi uma temporada longa, mas agora vamos que vamos. Me fala da sua comemoração ali, estava combinado já com o mascote? Cara, desde a minha saída, eu falei, um dia eu vou fazer o gol e colocar a cabeça do mascote, e deu certo. Só que começou a dar fobia, não conseguia tirar. Aí eu falei, galera, vai vir. Aí deu pra sair, depois fui no símbolo, porque eu tenho que agradecer essa torcida. Porque eles me motivam a cada dia. Tem dias que eu chego pra minha mulher e falo, caraca, a torcida é incrível, isso faz que eu possa me motivar cada vez mais e vem dentro de campos, treinamentos, fazer o meu melhor. Estão gritando seu nome agora, inclusive. Obrigado a todos. Eles merecem tudo, porque, cara, 60 mil pessoas no Morumbi, cara, acho que primeira vez que eu assisto assim, de dentro de campo e jogando, é incrível. Espero que eles continuem até o final, porque a gente depende muito deles. Parabéns pela vitória e pelo gol, Valeu, Pato. obrigado. Pato, vou passar o telefone do Roger Flores para dar uma aula de colocar a cabeça de mascote, que o Roger também é craque nisso. A gente ouviu então Pato, Dorival, Caleri, um São Paulo fazendo 4-1, indo pro G4 de forma momentânea aí do Brasileirão. Muito por mérito do São Paulo, entendo que sim, ou passeou pela fragilidade do Santos. Miller, que avaliação você faz especificamente dessa vitória, assim, que não deixa nenhuma sombra de dúvidas no resultado? Nem se discute pênalti, não se discute nada. O São Paulo passeou. Qual é a sua avaliação desse momento do São Paulo e dessa vitória de hoje, Miller? Independente da fragilidade do Santos, né? Até porque o Santos tem uma defesa fraca, mas o São Paulo fez por onde na dinâmica de jogo, né? Acho que a movimentação e a aproximação dos jogadores, né? Tanto no primeiro quanto no segundo, né? Até os jogadores que entraram no segundo tempo, David, Pato, entraram muito bem, né? Tanto é que fizeram gols, né? Acho que o São Paulo hoje, para mim, foi a melhor atuação do time até nesse ano, né? O São Paulo jogou muita bola no primeiro e segundo tempo, não deu chance para o Santos, né? O Santos, lógico, um time assim desfigurado, tem bons jogadores assim individuais, mas o São Paulo hoje a gente pode dizer que o São Paulo tem uma identidade, tem uma cara, tem um time, né? E também tem peça de reposição. Isso é muito importante numa temporada muito grande, né? Muito difícil. Essa identidade, Facincani, Savoia e Silvestre, passa única e exclusivamente para o Dorival ou passa pelo crescimento até de algum jogador que não vinha jogando lá atrás com o Rogério? Qual é a avaliação de vocês do jogo? Fique à vontade. Passa pelo Dorival, porque se é praticamente o mesmo elenco que o Rogério tinha em mãos, e era um elenco que a gente vê aqui dentro de campo, desgastado, desmotivado, dia a dia era complicado. Entra um técnico que recupera todo mundo e ao mesmo tempo trabalha o São Paulo praticamente até no mesmo desenho tático, com rendimento e acima de tudo com competitividade, deixando o São Paulo de ser uma equipe em que ela tinha na ausência de espírito, o que era a grande marca da era Rogério, para um São Paulo que hoje tem um elenco homogêneo, ou seja, sai um, entra outro e o nível se mantém e a equipe organizada, é lógico que é o trabalho do treinador, não tenha dúvida. O Dorival, ele muda o São Paulo, aliás, eu falo mais. Essa semana do São Paulo, acho que o Miller pode falar melhor, o Silvestre que está no dia a dia, essa semana do São Paulo, se a gente for colocar aqui nos últimos 10, 11 anos, foi a semana de mais brilho, de mais mudança de chave, de identidade de uma equipe. Desde aquele título da Sul-Americana em 2012, mas São Paulo foi campeão paulista há 2 anos. Foi, mas foi campeão pandemia, time do Crespo era não muito confiável, ganhou do Palmeiras legal. Tá vencendo com autoridade, né, gente? Não, mas o São Paulo ganhou, o São Paulo está jogando com regularidade, o São Paulo está com espírito e o São Paulo está fazendo aquilo que o Silvestre disse na abertura dele do comentário. Orgulhando aquele que vai na arquibancada. Esse orgulho linear, o São Paulo não tinha há muito tempo. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Aquele cara que tava morando fora do Brasil, tava 10 anos fora do Brasil, chegou hoje. O cara chegou em casa, ligou a televisão e para assistir São Paulo e Santos. O cara deve ter achado o seguinte, que o São Paulo foi campeão brasileiro na rodada passada e esse era o jogo de entrega das faixas. O Morumbi lotado, clima de festa, torcedor com sorriso de orelha a orelha. São Paulo jogando fácil, leve, solto. Ganhou de 4 do tadinho do Santos. Podia ter ganho de 6, de 7, de 8. Teve bola na trave, teve de tudo. O time do Santos é ruim? É horroroso. Se não é o pior Santos que eu vi até hoje, é um dos piores. Se não cair para a Série B é um milagre.
O São Paulo não tinha nada a ver com isso. É impressionante o que o Dorival Júnior fez com esse time de São Paulo. Ele transformou o São Paulo num time que o torcedor pode sonhar com título e não é um só. Bubu, disparado o melhor momento do São Paulo nessa temporada de 2023? Esse recorte vai a partir do Fluminense para cá? Da vitória contra o Fluminense para cá? É o melhor momento, né? Mas o jogo contra o Palmeiras vai além da temporada, né? Vai ser lembrado durante muito tempo. O São Paulo performou muito bem, ganhou os 2 jogos. A gestão atual considera o melhor jogo do São Paulo fora de casa desde que o Júlio Casares assumiu o clube. Pelo nível do adversário, pela dificuldade histórica de jogar no Allianz, pela competitividade do time do Abel, é algo realmente muito salutar. O Dorival não vence no Brasileiro fora de casa. Então, por isso também que aumenta o valor dessa vitória, né, no mata-mata no Allianz Parque. E acho que o jogo de hoje veio muito na esteira disso, né? As notícias para o elenco são boas, né? Porque o São Paulo sofreu muito com o DM lotado nesse ano. Então você vê uma Sofre série... ainda, né? Uma série de jogadores estão começando a voltar, né? O caso do Wellington, o Erisson. Bem, né? 4 meses sem jogar, entrou numa batida boa. O Pato mesmo, que durante boa parte da carreira a pessoa tinha dúvida na parte física, se ele vai voltar, se ele vai correr. Até o Pato entra e faz um gol. Então o Dorival, ele está encorpando ainda mais um time, que está ficando mais sólido e está ganhando opções, né? Então, o São Paulo ainda está em 3 frentes. E está bem na situação. No momento, ele está no G4 do Brasileiro. Ele já está classificado para as oitavas do Sul-Americano, onde ele tem a melhor campanha da competição. Qualquer que seja o adversário do São Paulo, deve ser o São Lourenço. São Lourenço, time que não toma gol. O São Paulo decide em casa, onde no Morumbi a gente tem visto o que está acontecendo. A maior média de público da história do São Paulo em Campeonato Brasileiro aconteceu em 81, quando o São Paulo fez a final com o Grêmio e perdeu. São Paulo teve 41 mil torcedores em média naquele ano. Esse ano aqui o São Paulo vai bater 50 mil. É muito, muito acima da média histórica do São Paulo. Né? Então, o fator de decidir no Morumbi, a gente não sabe, por exemplo, a semifinal contra o Corinthians, se a decisão vai ser o segundo jogo em Itaquera. Amanhã. Em Itaquera do Morumbi. Mas para o São Paulo levar os jogos para o Morumbi hoje tem sido algo muito positivo. São Paulo, nesse Campeonato Brasileiro, ganhou de todo mundo no Morumbi, só perdeu o jogo do Palmeiras 2-0. Jogou melhor que o Palmeiras naquela partida. Jogou, então. O São Paulo está muito forte no Morumbi. Ele precisa repetir mais atuações fora de casa, como a que ele fez contra o Palmeiras. Só que curioso, quando teve esse jogo contra o Fluminense, a sequência era pesada, né? Porque tinha os 2 jogos contra o Palmeiras, né? O Fluminense é um time que está brigando com o São Paulo ali pelo G4. Nesse momento, pelo saldo de gols nessa partida, o São Paulo tomou a posição do Fluminense. Então o São Paulo vai chegando para um momento decisivo, numa fase que começa a chamar atenção. O São Paulo agora tem o melhor elenco, é favorito? Não é. Vamos lembrar, no ano passado, o São Paulo também chegou à semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo foi até a final da Sul-Americana e ficou em 9º lugar no Brasileiro. A campanha no Brasileiro está mais sólida em comparação que foi o ano passado. Mas é um time que acho que está dando sinais pela união do grupo. Sim. Você vê a alegria, né? Isso depois da saída do Rogério é uma coisa muito visível. Como o São Paulo está mais leve, mais solto, jogadores realmente evoluindo. O que o Caio Paulista, que entrou no final hoje, né? O Wellington começou jogando, né? Tá atropelando. Tá jogando, tá atropelando. Até, daqui a pouco eu vou querer saber do Birner se ele acha que o melhor em campo foi o Calleri pelos 2 gols ou o Michel Araújo pelo que produziu no jogo todo. Mas antes, eu estava comentando, durante a partida, vendo o jogo com o Capita, com o Fábio Luciano, que o São Paulo tem um elenco muito homogêneo, né? Se você pensar mesmo na eliminatória da Copa do Brasil, nas quartas de final contra o Palmeiras, o São Paulo fez o seu melhor tempo do jogo do Morumbi sem os seus 2 principais atacantes. Luciano e Calleri ficaram no vestiário no intervalo, não voltaram por causa de questões médicas. E mesmo assim, com a molecada, o São Paulo pressionou o Palmeiras até construir a vitória, venceu por 1-0 em casa. Nesse jogo do Allianz Parque, que a gente pode colocar como o melhor do São Paulo fora de casa em muito tempo, talvez anos, o São Paulo não tinha Beraldo, que entre as revelações é a maior do time na temporada de 23, e o Pablo Maia,
que é o motor do time de São Paulo. Alan Franco também. Hã? Alan Franco. O Alan Franco, que é o reserva do Beraldo, jogou com o Diego Costa, aliás, jogou muito contra o Palmeiras. E sem o Pablo Maia, que é o motor do time e possivelmente o melhor jogador do time no ano. E a coisa está acontecendo mesmo com os desfalques. Os reservas não ficam tão aquém aos titulares. Talvez sejam rigorosamente do mesmo nível, né, Capita? Sim, Plihal. Assim, a gente tem que tirar o chapéu para o trabalho do Dorival, né? Aí sim é o trabalho e competência do treinador, né? Que pega um ambiente ruim quando chega, um time sem confiança. Eu recordo que a gente fez um programa, né, de uma reunião com a torcida organizada, que era um pacto pelo não rebaixamento. Isso me marcou demais. Um pacto anti-rebaixamento. Então, assim, a gente vê o São Paulo de hoje brigando por títulos, fazendo uma campanha bem digna no Campeonato Brasileiro, enchendo o Morumbi. Então, assim, Plihal, trabalho muito bem feito do Dorival, que passa confiança para os jogadores, né, que consegue extrair desses jogadores o melhor que ele pode, que consegue fazer, como você disse, um elenco mais homogêneo. Então, assim, o torcedor da arquibancada, quem está assistindo o São Paulo pela TV, não percebe tanta diferença quando o São Paulo precisa fazer algumas modificações. Então, assim, o bom ambiente, você vê, não é só porque é a vitória, mas assim, você vê no semblante do jogador uma leveza, enfim, isso tudo tem um reflexo dentro de campo, Plihal. Então, assim, eu acredito que é o melhor momento do São Paulo. Esses 2 últimos resultados contra rivais, né, regionais, isso tem um impacto ainda maior aí para uma sequência de trabalho, e é um time que coletivamente funciona muito bem. A gente falou um pouquinho do Flamengo, né, que ainda a gente olha para as questões mais individuais, que ao longo do tempo o trabalho coletivo deve aparecer mais, mas o Dorival no São Paulo faz isso ficar ainda mais claro. Então, assim, a gente falou sobre isso, né? O São Paulo, assim, quando a gente fala assim, faz o simples, e muitas vezes parece que você está diminuindo. Diminuindo o trabalho, e longe disso, porque a gente percebe que os jogadores do São Paulo têm as funções bem estabelecidas, cada um faz a sua função hoje muito bem feita, e coletivamente isso tem dado um resultado que agrada o torcedor, assim. E fisicamente o time é um time bem, né? Que, exatamente.